Oi, pessoal. Nós vamos falar do caso clínico 5 sobre a doença de von Guericke. Bom, o nosso caso clínico ele é de uma criança de 5 meses, que é filha de um casal sadio, que são primos em primeiro grau. O exame clínico da criança apontou uma gastroenterite leve, ou seja, uma irritação e inflamação do tubo digestivo, com a presença de vômito, seguido de uma convulsão. Os níveis de glicose também estavam muito baixos, e também foi detectada uma hepatomegalia, ou seja, o fígado da criança estava aumentado. Também havia uma acidose lática causada pelo acúmulo de ácido lático circulante, uma hiperuricemia provocada pelo excesso de ácido úrico, uma hiperlipidemia advinda dos altos níveis de lipídios circulantes e, por fim, uma hipertrigliceridemia, causada pelo aumento dos triglicérides. A suspeita levantada foi da doença de armazenamento do glicogênio tipo 1, também chamada de doença de von Guericke, a qual foi confirmada pela biópsia do fígado, que apontou a baixíssima atividade enzimática da glicose 6-fosfatase. O tratamento prescrito para a criança foi uma dieta de amido de milho cru, infusões nasogástricas noturnas de glicose e também um tratamento medicamentoso com allopurinol. Definição da doença. Bem, a doença de depósito de glicogênio tipo 1 é uma doença hereditária que vai afetar o metabolismo do glicogênio hepático. E esse metabolismo ele vai ser afetado através da deficiência da enzima glicose 6-fosfatase. Essa enzima é muito importante para a manutenção da homeostase da glicose, uma vez que ela vai catalisar a hidrólise da glicose 6-fosfato, produzindo glicose e fosfato inorgânico. A G6-base é codificada por um par de genes autossômicos e é necessária a falta de ambos para que a doença se manifeste. Portanto, trata-se de uma herança autossômica recessiva. A consanguinidade dos pais teve a ver com a doença, pois para primos de primeiro grau, há o dobro do risco geral que ocorre na prole de um casal sem consanguinidade. Então, como o padrão de herança é recessivo, sendo os pais sadios, sabe-se que há 25% de chance de um próximo filho ser também portador de mutação no mesmo gene. Por esse motivo, o casal deve fazer um teste de compatibilidade genética e sequenciamento de DNA. Após os dados obtidos, pode ser feita uma fertilização in vitro com um teste genético pré-implantacional, no qual são avaliados, a partir da biópsia de células embrionárias, genes específicos para diferentes tipos de patologias, permitindo a identificação de embriões saudáveis na fertilização. A doença atua no metabolismo de glicogênio. O metabolismo normal de glicogênio pode ser explicado da seguinte forma. O fígado é o órgão responsável por manter as taxas de glicose no sangue constantes e atua sob a influência hormonal de dois hormônios produzidos pelo pâncreas, a insulina e o glucagon. A insulina, por sua vez, tem função de ativação da glicogênese e inibição da glicogenólise. E ela realiza isso através do estímulo da ação da enzima glucoquinase. A enzima glucoquinase age fosforilando a molécula de glicose, transformando-a em uma molécula de glicose 6-fosfato, que futuramente será usada para produção de glicogênio e armazenada no fígado. O glucagon, por sua vez, tem ação antagônica à ação da insulina e age inibindo a glicogênese e ativando a glicogenólise. O glucagon realiza essas ações através do estímulo da ação da enzima G6-base. Essa enzima, por sua vez, é responsável por hidrolisar a molécula de glicose 6-fosfata utilizada na produção de glicogênio. Com isso, a partir dessa molécula, são produzidas uma molécula de glicose e uma molécula de fosfato. Essa molécula de glicose é transportada pelos vasos sanguíneos para as demais células do corpo, fornecendo-lhes a energia necessária para realizar suas atividades. Na doença de von Guericke, entretanto, o que ocorre é uma inativação da função da enzima G6-base. Com isso, a molécula de glicose 6-fosfato não é hidrolisada e se acumula no fígado, não havendo liberação de glicose para o sangue, prejudicando as taxas de glicose sanguíneas, levando a um caso de hipoglicemia. A glicose 6-fosfato se acumula no retículo endoplasmático dos hepatócitos e causa um quadro de hipoglicemia, ou seja, baixo nível de glicose no sangue. Há também um acúmulo de glicogênio no fígado, levando este a um quadro de hepatomegalia, ou seja, ele fica aumentado. Aqui temos a imagem microscópica de um fígado saudável e de um fígado que apresenta hepatomegalia. A imagem da esquerda representa um fígado saudável. Nessa imagem, nota-se um menor vazio aparente. Isso acontece porque todo o glicogênio presente nas células do fígado é solubilizado no fixador. Como num fígado saudável há uma menor quantidade de glicogênio, há menos regiões vazias, ou aparentemente vazias. Já num fígado que apresenta um quadro de hepatomegalia, como mostra a imagem da direita, há mais regiões vazias. Isso porque há uma maior concentração de glicogênio e todo esse glicogênio é solubilizado no fixador, dando essa impressão de um maior vazio.
Um dos achados clínicos mais relevantes é a hiperuricemia. A hiperuricemia é, na realidade, o aumento da concentração de ácido úrico no corpo. Isso acontece pelo acúmulo de glicose 6-fosfato, a qual é usado como substrato em vias metabólicas secundárias, devido à ausência da enzima glicose 6-fosfatase. Isso gera como metabólito cristais de urato de sódio, os quais irão se aderir às articulações e gerar quadros de artrite, os quais geram bastante dor e grande dificuldade de locomoção ao paciente. Além disso, um importante achado clínico foi a gastroenterite e a convulsão hipoglicêmica. Gastroenterite é a inflamação de parte do estômago e parte do intestino. Ela sempre é causada por fatores externos, tais como bactérias, vírus e até mesmo alguns parasitas. Esses agentes eles tendem a utilizar parte da glicose no sangue para fazer suas funções metabólicas. Isso gera como consequência diminuição da glicose. No caso clínico em especial, aliado a um paciente que já tem uma dificuldade genética para isso, isso pode trazer como consequência uma grande redução da taxa glicêmica, o qual, consequentemente, poderá provocar uma convulsão. Qual foi o caso? Uma convulsão hipoglicêmica. Por fim, temos a hiperlipidemia e a hipertrigliceridemia. Essas ocorrem pois a via metabólica principal, a qual é a transformação do G6P em glicose pela glicose 6-fosfatase, não ocorre. Isso gera como consequência as vias metabólicas secundárias, a qual vai ser a transformação do G6P em acetilcoenzima A, a qual depois vai se transformar em ácidos graxos e assim ser a hiperlipidemia e a hipertrigliceridemia decorrentes no sangue. Outro achado foi a acidose lática, que com a glicose disparada aumenta a concentração de piruvato, que por via anaeróbica produz o lactato, e com a ausência do ciclo de Cori, como por exemplo na gliconeogênese tipo 1A, aumenta a concentração deste. Bom, o halopurinol é um fármaco que é utilizado para inibir a enzima responsável por catalisar a última etapa da síntese de ácido úrico, e com isso reduzir o nível sérico de ácido úrico para tratar a hiperuricemia. Bom, o amido de milho cru é um carboidrato de absorção lenta, e ele é utilizado para manter a glicose do sangue dentro dos padrões normais. Porém, como ele é utilizado de 4 em 4 horas, à noite tem que ser interrompido o sono da pessoa para que evite esse risco da hipoglicemia. Outro tratamento que foi dado ao nosso paciente foram as infusões nasogástricas de glicose durante a noite, que busca prevenir a hipoglicemia noturna. Essa técnica ela é realizada, como a gente pode ver na imagem, pela implantação de uma sonda nasogástrica no paciente em ambiente hospitalar, e o paciente ele pode ir para casa, onde o tratamento é realizado. Para realizar a alimentação em casa, o paciente ele precisa estar sentado e no tubo nasogástrico é injetada a infusão de glicose com auxílio de seringa. Esse método ele é o mais indicado para alimentação noturna em relação à alimentação com amido de milho cru, porque ele prejudica menos o sono do paciente. Bom, agora nós vamos falar sobre novos tratamentos que têm sido estudados para a doença de von Gierke, com base em 2 artigos científicos. Nesse primeiro artigo, foi realizado um estudo clínico com indivíduos diagnosticados com a doença de von Gierke, sendo que esses indivíduos eles foram alimentados com 2 dietas diferentes. Uma de amido de milho cru e a outra com amido de milho cru rico em amilopectina. Ao final do estudo, pôde-se perceber que nos indivíduos alimentados com amido de milho modificado, a hipoglicemia foi evitada por mais tempo. Assim, uma das conclusões desse artigo foi de que esse tratamento modificado ele pode evitar que os pacientes tenham que acordar no meio da noite para se alimentar, o que melhoraria a qualidade de vida deles. Esse segundo artigo foi publicado em 2020, ele refere-se ao transplante de fígado, que só é realizado em casos onde o metabolismo do paciente não é normalizado com tratamento padrão. Nesse estudo foram avaliadas 6 crianças com doença de von Gierke que passaram por transplante hepático, sendo que no momento do transplante todos os pacientes eles apresentavam um quadro clínico muito similar ao apresentado pelo nosso paciente. Nesse estudo, então, viu-se que todos os pacientes sobreviveram ao transplante e que nenhum deles teve de passar por retransplante. Além disso, nenhum deles apresentou o quadro de hipoglicemia após o transplante, o que é um resultado fantástico para essa doença. Entre 2 pacientes que eram irmãos, entretanto, houve a persistência da hiperuricemia, necessitando da continuação do tratamento com halopurinol. Com exames adicionais para o menino do caso, por se tratar de uma doença que afeta praticamente o corpo todo, a gente pode, primeiramente, verificar se ele só tem o tipo A da glicogenose, tipo 1. Se tem só a GSD1A, ou se também tem a B. Isso por causa do histórico de gastroenterite, que é um sintoma clássico da GSD1B. Isso pode ser feito por meio de genotipagem, ou nós poderíamos fazer um teste enzimático, que seria mais barato, mais simples e já até foi feito. Mas vale a pena conferir para ter certeza que a gastroenterite realmente não teve causa genética. Além disso, ao contrário desses 2 primeiros testes,
outros exames têm que ser feitos. Só que esses não de uma só vez, e sim regulares, vão se repetir ao longo da vida desse paciente, com uma frequência que vai ter que ir aumentando conforme a pessoa envelhece. Inicialmente, a gente pode recomendar um teste para hepatodenomas, que são tumores benignos de fígado, que acontecem em praticamente todas as pessoas que têm doença de von Gierke, com uma incidência de praticamente 100% se uma pessoa conseguir chegar aos 60 anos de idade. Poucos chegam, a minoria, e uma taxa de transformação maligna, ou seja, de um hepatoadenoma para um hepatocarcinoma, de mais ou menos 10%, com uma chance que também aumenta conforme a pessoa envelhece. Além disso, outros fatores que podem complicar a situação e se desenvolver ao longo da vida desse paciente são a obesidade e diabetes, que vêm juntos porque um causa o outro, de modo que a dieta hipercalórica com amido de milho pode causar obesidade, e a obesidade aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes. Outro exame que a gente pode fazer é a taxa de linfócitos, também por causa da gastroenterite. Finalmente, a insuficiência renal, que tem que ser monitorada incisivamente, porque caso uma insuficiência renal se estabeleça no organismo do paciente, em tão pouco tempo quanto 7 dias ele pode acabar morrendo. Isso por causa do tratamento com halopurinol, que apesar dele diminuir o estresse dos rins, até favorecer a regeneração, além de melhorar a hiperuricemia, ele também é um análogo da xantina, ou seja, a oxidação dele também vai ser uma coisa tóxica. Então, se houver uma insuficiência renal, a pessoa pode desenvolver erupções cutâneas e eventualmente morrer. Esse exame pode ser feito por meio da avaliação da composição da urina. Quanto ao teste para hepatodenomas, existem duas formas principais. A primeira é o diagnóstico de imagem, o exame de imagem, que pode realmente, junto com a biópsia, ter certeza se realmente tem um adenoma ou um carcinoma, ou a dosagem de alfa-fetoproteína no sangue. Só que essa alfa-fetoproteína pode não indicar ou dar um falso positivo, tanto para o adenoma quanto para o carcinoma. Por isso, apesar dela ser amplamente usada, é bom fazer junto de outros exames. Aqui nós temos as referências. E é isso, obrigado por assistir.